Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa de relações internacionais aqui no Zona Curva. Eu sou Giovana Branco, sou doutoranda em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, a começar pelos resultados das negociações entre Rússia e Ucrânia que aconteceram na semana passada lá na Turquia. As negociações aconteceram no dia 16 de maio e foi resolvido apenas um ponto principal, que foi a troca de 1.000 prisioneiros de ambos os lados, além da aceitação de continuar o processo de negociação e apresentar, as visões de todos os lados para que um cessar-fogo possa ser alcançado. É importante dizer que essa reunião, a gente já tinha falado na última semana, foi um pouco problemática, na medida em que o Putin não participou da reunião e, por conta disso, Zelensky também não esteve presente nessas negociações em Istambul. Ainda assim, é um primeiro passo. A gente vê que tem uma dificuldade bastante grande para esse processo de negociação, uma dificuldade dos atores em aceitar estarem no mesmo espaço, e isso, obviamente, prolonga ainda mais esse conflito que já tem mais de 3 anos. Então, a gente ainda está no início, muito no início, desse processo de pensar no cessar-fogo e, eventualmente, num acordo de paz. Depois disso, a gente teve algumas conversas por telefone que também eu vou incluir aqui nesses resultados dessas negociações. Primeiro foi uma conversa entre o Putin e o Trump que vem tentando pressionar e de alguma forma mediar esse cessar-fogo já desde o início do seu mandato, desde que ele começou nesse ano. E nessa conversa por telefone, o Putin declarou uma certa prontidão russa para retomar as conversas com Kiev, além de criar um memorando para um futuro acordo de paz. Essa declaração é contraditória com o que aconteceu na última semana, em que o Putin não apenas não foi para o encontro na Turquia, como também enviou diplomatas de baixo escalão, o que na linguagem diplomática seria um assunto de pouca importância, ou quase que sem nenhuma importância para a diplomacia russa. Então, essa certa prontidão russa que o Putin declarou depois dessa conversa com o Trump, a gente não sabe muito bem o que ele quis dizer com isso. Mas, segundo ele, a posição russa se mantém muito clara desde o início do conflito. O objetivo do país é acabar com as causas da guerra. E ele, novamente, não foi muito específico sobre o que ele quer dizer com isso. Então, provavelmente, a gente pode ali imaginar que seja um afastamento da Ucrânia da OTAN e da União Europeia, além de algum tipo de influência russa ou realmente uma tomada de território na região da Crimeia e nas repúblicas do leste ucraniano. Foi uma afirmação propositalmente vaga por parte do presidente russo. Afinal, quais seriam, os pontos fundamentais para um acordo de paz, ou mesmo um cessar-fogo, algo muito mais simples, ainda fica bastante incerto. O Putin também agradeceu o Trump por recolocar a Ucrânia na mesa de negociação e, ao mesmo tempo, os russos vêm se desviando, dessas negociações há mais de um ano, enquanto vem assegurando vitórias no campo de batalha. Então, ao que tudo indica, a Rússia está aproveitando esse tempo e, com isso, ganhando ainda mais território, ou ao menos assegurando seu controle sobre grande parte do território ucraniano, e com isso não vê vantagens para um processo de negociação. É bastante curioso, que ele tenha agradecido o Trump por recolocar os ucranianos na mesa de negociação quando os próprios russos não estão sentados ali. E depois dessa ligação com Trump também, Zelensky também teve uma outra conversa com Donald Trump por telefone, e ele disse que estava esperando que a Rússia declarasse quais são os seus pontos centrais para um processo de negociação, quais são os seus interesses, e que esse memorando poderia ser assinado, contemplando mais do que um cessar-fogo. Estamos aí, então, nessa expectativa de que essas conversas realmente gerem resultados práticos e que a gente tenha, no mínimo, um cessar-fogo pelos próximos dias. E em resposta a jornalistas na Casa Branca, Trump também fez uma declaração. Disse que Zelensky quer que a guerra pare
e reconheceu que ele não é a pessoa mais fácil para se negociar. O que é, de novo, bastante curioso tudo isso, que mostra que, pelo menos aparentemente, o processo de negociação estaria impedido por conta da Ucrânia, né, do Zelensky, e não do Putin, que vem ali representando a parte agressora desse conflito. A gente também tem mais coisas para falar sobre os Estados Unidos, já que Trump vem aí de novo fazendo várias medidas controversas e vem mudando muito a forma que a gente lida com as relações internacionais. E dessa vez foram ataques à ideia, né, de constitucionalidade que existe nos Estados Unidos. Desde o início do seu mandato, Trump vem atacando de forma contínua os direitos constitucionais como forma de testar a Suprema Corte, ao mesmo tempo em que sobrecarrega a Suprema Corte com decisões contínuas, né, com realmente o tempo todo serem obrigados a pensar e a retomar algumas questões por conta dessa enchente de coisas que o Trump vem fazendo. Isso pode ser chamado, e tem sido chamado por alguns jornalistas e alguns acadêmicos, de blitz de ordens executivas, lembrando o termo da Blitzkrieg, né, nazista, aqueles ataques extremamente rápidos que o oponente não conseguia nem se preparar. Essa é a ideia que tem sido surgida aqui, e que o Trump vem, então, inundando a Suprema Corte de ordens executivas, de forma a testar os limites do poder e possivelmente reverter os aspectos democráticos nos Estados Unidos. E agora, mais uma vez, isso acontece. Então, nessa segunda-feira, a Suprema Corte validou uma ordem de Trump que retira a proteção de aproximadamente 350 mil venezuelanos que estão nos Estados Unidos, protegidos por um programa que é conhecido como Status de Proteção Temporária. Essa decisão da Suprema Corte não foi assinada e nem ofereceu nenhuma justificativa, o que é um sinal de que esta corte está emitindo ordens praticamente que em protocolo de emergência, não tem tempo nem de justificar as suas decisões, apenas vai ali emitindo essas questões sem muito, né, sem muitas formalidades ainda, que normalmente seriam comuns por decisões da Suprema Corte. E isso permite, nessa decisão que foi validada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, permite que a administração do Donald Trump dê continuidade às deportações que vem realizando no país. A gente tem acompanhado uma série de deportações que o Estado tem feito, mas também agora tem um programa de autodeportação, que alguns imigrantes podem se candidatar a sair do país, e os Estados Unidos, inclusive, pagam $1.000 para essas pessoas. Então, tem sido um programa bastante vigente já há algum tempo. E ainda coloca em risco, né, os venezuelanos que receberam documentação sobre o seu status legal antes que o Trump assumisse o poder. Então é bastante interessante que essa ordem executiva do Trump, assim como outras ordens executivas, não visam apenas o presente, mas também podem ser retroativas. E agora, como a Suprema Corte valida essa ordem, coloca em xeque realmente a validade dos status legais que imigrantes têm. Às vezes as pessoas acham que estão seguras e a verdade é que elas podem e não estar. O advogado que representa, né, esse caso dos venezuelanos disse que a decisão da Suprema Corte foi realmente chocante para todos, sobretudo porque ela tinha apenas 2 parágrafos sem justificativa. Então, de novo, mostra essa emergência e mostra o quanto a Suprema Corte está completamente atolada de decisões a tomar. Ele também afirmou que é o caso de maior ataque, né, a um grupo de não cidadãos em busca de status de imigrante legal na história moderna dos Estados Unidos. É algo que realmente preocupa uma série de imigrantes que estão no país já há algum tempo. E os impactos econômicos e humanitários já vão ser sentidos imediatamente, e suas consequências podem passar por gerações de imigrantes que estão ali nos Estados Unidos, enfim, provavelmente terão seus destinos alterados por conta dessa decisão. Em um outro caso, na última sexta-feira, os juízes criticaram o Trump por dar apenas um dia de aviso prévio a um grupo de venezuelanos que estava no Texas, e essa administração vem tentando, né, que a administração Trump vem tentando deportar a partir do ato de
inimigos externos, que é uma lei em tempos de guerra do século XVIII. Então, o Trump vem tentando ali fazer várias manobras legais e testar justamente os limites da Suprema Corte, testar os limites da constitucionalidade e ver até onde ele consegue ir com este aval da primeira corte, da Suprema Corte. Na medida em que os juízes vão validando essas decisões do Trump, o que a gente pode esperar é que ele acabe atacando ainda mais a democracia, né? Se ele percebe que o limite é distante dele, cada vez mais ele vai procurar esse limite e realmente desmontar o que a gente conhece hoje pela democracia norte-americana. Esse programa que eu comentei, que é justamente, né, o programa que protegia esses venezuelanos, o estado de proteção temporária, foi assinado pelo Bush e permite que os imigrantes de nações que sofreram desastres naturais, conflitos armados ou mesmo outras instabilidades consideradas extraordinárias que vivam e trabalhem legalmente, né, nos Estados Unidos. Então, é realmente uma proteção, era pelo menos bastante importante para grande parte da população trabalhadora nos Estados Unidos. E agora, o discurso que essa decisão reforça, é um discurso que o Trump vem tentando bastante, é de que isso seria uma vitória ao povo americano, também criticando, né, o governo Biden de forma indireta, que flexibilizou as fronteiras e permitiu a entrada de milhares de imigrantes nos Estados Unidos. Segundo algumas pessoas, são imigrantes que não deveriam estar ali, porque eles seriam ruins para a sociedade americana, associando isso com o aumento de criminalidade e também de atos terroristas, o que não necessariamente se comprova na prática. Então a gente ainda vai ver muita coisa do Donald Trump, lembrando que ele assumiu só no início desse ano e já temos aí uma série de coisas para a gente analisar do quanto que ele vem mudando, ou pelo menos tentando mudar, né? Essa pressão constante e essa ansiedade que se causa na sociedade americana é também uma estratégia. Quando as pessoas elas têm medo de serem inundadas com ordens executivas, como no caso da Suprema Corte, é mais fácil que elas aceitem o que tem acontecido. E é por isso que a gente tem visto pouca movimentação da sociedade organizada mesmo nos Estados Unidos. E agora, partindo para a Europa, a gente teve nessa última semana também o maior acordo entre Reino Unido e União Europeia depois do Brexit. Essa foi a primeira reunião entre as partes e aconteceu em Londres, e esperava-se justamente que ela se torne um evento anual. Que esses países possam se reunir justamente para aprofundar a integração ali entre os dois eixos do Canal da Mancha. Então, a gente tem visto que existe uma certa procura por cooperação, pelo menos, entre as partes. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que esse era o início de uma nova era das relações entre o Reino Unido e a União Europeia, na qual ambos ganhariam com essa relação. Um dos grandes discursos do Brexit era justamente que o Reino Unido estaria perdendo com essa relação, teria que cumprir ordens que não foram votadas, né, pelos cidadãos britânicos. Então, agora a ideia é que esse novo acordo será de ganhos mútuos para ambas as partes. A principal decisão que a gente teve nesse acordo pós-Brexit foi em relação à pesca. Então, permite que pescadores da União Europeia tenham acesso às águas britânicas pelo período de pelo menos 12 anos, que pode ser renovado, e, em troca, a União Europeia poderia flexibilizar de forma indefinitiva as restrições de importação e exportação de alimentos e bebidas. Logo depois do Brexit, a gente viu no Reino Unido uma grande crise alimentar na medida em que os mercados ficaram vazios, né? A gente cortou todas as cadeias de produção que existiam entre o Reino Unido e a União Europeia, de repente, então a gente teve sim esse problema alimentar. E agora esse novo acordo vem justamente visando proteger esse status e impedir que esse tipo de coisa aconteça novamente. E também, segundo o primeiro-ministro, a flexibilização de checagens alfandegárias deve adicionar aos cofres britânicos aproximadamente 9 bilhões de libras até 2040. Então, retomando aí essa ideia de cooperação econômica também, que muitos especialistas dizem que era o principal elemento dessa entrada, né, da União Europeia, do Reino Unido pela União Europeia, e que a gente tinha assim uma série de vantagens que o Brexit
quebrou. Ele também declarou que um novo acordo de defesa e segurança com a União Europeia poderia permitir que o Reino Unido participasse de um fundo de defesa de 167 bilhões de euros que vem sendo preparado pela União Europeia. Então, poderia ali participar como membro deste fundo de defesa. Além disso, esses acordos também incluem um esquema de experiência para os jovens, né, permitindo que cidadãos britânicos tenham acesso automatizado aos controles de fronteira da União Europeia. Então, ainda mantendo aqui quase como se fosse um membro, porém não sendo um membro formal, né, do bloco. A Ursula von der Leyen, que participou da reunião e é atualmente presidente da Comissão Europeia, disse que os novos acordos foram um sucesso e um momento histórico dessas relações. Então, realmente é uma aproximação que a gente não via há bastante tempo. Desde que o Reino Unido deixou a União Europeia em 2020, depois que ele fez aquele referendo em 2016, as relações foram mediadas principalmente por um acordo de cooperação e comércio, que foi negociado pelo ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson ainda em dezembro de 2020, então logo no Brexit mesmo, logo na saída. E o atual primeiro-ministro, Keir Starmer, foi contrário ao Brexit lá atrás. Ele faz parte do Partido Trabalhista de centro-esquerda e ele não foi favorável a esse acordo, mas disse que agora essas relações podem melhorar para incrementar ainda mais a economia britânica e aumentar a segurança do bloco. Ambas as partes vêm enfrentando dificuldades comuns, principalmente no tema de segurança, agora com a guerra na Ucrânia, e também com o crescente isolamento da economia norte-americana desde que Donald Trump assumiu o poder e vem impondo uma série de tarifas, inclusive aos seus aliados. Então, nesse momento de dificuldade internacional conjunta que Reino Unido e União Europeia vem passando, parece que uma reaproximação é o melhor caminho para ambos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os assuntos que eu comentei aqui, só comentar aqui embaixo. E também, se vocês tiverem sugestões de temas para a próxima semana, também falem por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.